Oi, eu sou a Kelly e hoje a gente vai falar sobre a alimentação do porquinho da Índia. Esse vídeo eu acredito que seja um dos mais importantes aqui do canal, então você precisa prestar bastante atenção pra, se você comete algum desses erros, parar agora. Então, começando pelo básico mesmo, pela base também, que é o feno. A alimentação do porquinho da Índia, ela tem que ser, a base dela tem que ser de feno. Então o feno ele tem que estar disponível no cercado do porquinho 24 horas por dia. Sempre feno fresco, cheiroso, verdinho. E tem que ser o feno de capim, não pode ser o feno de alfafa. Porque o feno de alfafa, ele tem muito cálcio. E por que o feno ele é importante? Ele é importante porque além dele ajudar na digestão do porquinho, a cuidar da saúde intestinal dele, ele também ajuda no desgaste dos dentes, porque os dentes dos porquinhos da Índia, eles crescem o tempo inteiro. Então o feno, ele ajuda no desgaste desses dentes. Além do feno, outra coisa que tem que ter sempre disponível e fresca é a água. Os porquinhos, eles precisam estar sempre bem hidratados, porque a desidratação no porquinho da Índia pode ser muito perigosa. Mas assim, você precisa ter em mente que se a alimentação do teu porquinho ela for rica em água, se você der alimentos que contêm bastante água, ele vai tomar consideravelmente menos água do que ele tomaria se a alimentação dele fosse diferente. Então você também não precisa ficar preocupado. Cuida sempre do cocôzinho dele, vê se tiver muito mole é problema, tem que levar no veterinário. Se estiver muito seco também é problema. Então ele sempre tem que estar um cocôzinho bem bonitinho. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, eu vou dar uma pesquisada bem certinha pra fazer um vídeo sobre o cocôzinho dos porquinhos e aí eu mostro pra vocês. A outra coisa que é importante e que o teu porquinho precisa ter é a vitamina C. Caso a vitamina C não tenha na ração, você precisa suplementar essa vitamina. E ela tem que ser vitamina C pura, não pode ser suplemento, não pode ser polivitamínicos, ele tem que ser a vitamina C. E aí, quanto que você vai dar de vitamina C? São 20 miligramas, então são 2 gotinhas. E você não pode misturar na água, ou você dá direto na boquinha do porco, que é bem difícil, ou você coloca na colherinha, você coloca numa colherinha as 2 gotinhas e dá pra eles. No início é muito difícil, mas conforme eles vão se acostumando, vai ficando bem mais fácil. Pra que funciona a vitamina C? A vitamina C, ela previne o escorbuto, que é uma doença muito, muito grave de porquinho na Índia. Geralmente ela é fatal se não for descoberta já nas primeiras horas, nas primeiras semanas ali. Então tem que cuidar muito com essa questão do escorbuto. A ração, ela não é algo que tem que estar lá 24 horas por dia disponível pro porquinho. Porque a ração, ela pode fazer com que o teu porquinho desenvolva obesidade se eles comerem muito. E às vezes o porquinho prefere comer a ração do que comer outras coisas. Então, é recomendado que dê 2 colheres de sopa para cada porquinho 2 vezes ao dia. Então você pode dar uma de manhã e uma à noite, uma de manhã e uma à tarde. Você que faz aí o teu horário, mas 2 vezes no dia, 1 colher para cada porquinho. A gente aqui com as porquinhas, a gente tá dando a Fanny, mas a gente vai trocar, porque eles colocaram corante na composição deles e corante não faz bem. Então a gente tá procurando outra ração que a gente consiga comprar ou pela internet, ou que a gente encontre alguma das outras que são recomendadas pro porquinho da Índia aqui onde a gente mora. Porque caso a Fanny não troque essa composição, né, caso não tire os corantes da composição, aí a gente vai ter que trocar a ração delas. E aí você vai me perguntar, Kelly, o quanto eu dou de comida para meus porquinhos? E aí eu te respondo, você não vai dar uma caneca, isso é uma caneca, tá gente? Não é uma caneca, é uma xícara. Tá vendo a diferença? Então você vai dar uma xícara ou um copo de comida pro teu porquinho por dia. Não é uma xícara de manhã e outra xícara à noite, uma xícara de manhã ou à tarde. É uma xícara por dia. Então você pode dividir essa xícara 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Aqui a gente dá sempre de manhã e à noite. Então, 1 xícara para cada porquinho, divididas de manhã e à noite. Não é 1 xícara de manhã e 1 xícara à noite. Primeiro, a comida ela não pode ser tirei da geladeira e entreguei pro porquinho. Não. Primeiro, você precisa
higienizar ela. Não pode estar na temperatura da geladeira, então ela não pode estar gelada, ela tem que estar à temperatura ambiente, porque se ela estiver gelada, ela pode causar diarreia ou constipação. Porque o intestino do porquinho, ele não funciona com temperaturas baixas, então você precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Caso você precise dar urgente a comida, então você pega, esquenta a água, deixa a água morna e coloca o alimento dentro da água morna. Não pode cozinhar o alimento, porque senão ele perde as propriedades dele, e não coloca dentro do micro-ondas. Então você esquenta a água, deixa a água morninha ali. O que é água morna? A água que você consegue colocar a mão e deixar a mão ali dentro. Então, você vê se a água tá morna, coloca o alimento ali dentro, uns minutinhos, aí você tira e vê se tá em temperatura, não está gelada, e aí você pode entregar pro porquinho. O jeito que você vai dar é muito do seu porquinho. Por exemplo, as minhas porquinhas, elas não comem, por exemplo, o tomate cortado em quadradinhos. Então a gente ou corta em rodelinhas ou em pedaços. Tipo, pega, corta no meio, daí no meio do meio. Outra coisa, elas não comem o chuchu se ele for em rodelinha. Elas preferem o chuchu cortado mais em cubinhos. Às vezes o teu porquinho não come determinado alimento justamente pela forma que você tá cortando. Então, muda a forma, corta de formas diferentes e vê qual é a melhor forma que o seu porquinho se adapta. Outra coisa importante é, fruta, ela não é alimento, fruta é petisco. Você pode dar 2 vezes na semana a fruta e ela tem que ser na porção de 1 colher de chá. Não mais que isso, porque ela contém muito açúcar e isso faz mal pro porquinho. Então, você só pode dar 2 vezes na semana 1 colher de chá. E quais as frutas que você pode dar? Você pode dar banana, você pode dar maçã, você pode dar pera, tudo sem a semente. Todas as frutas têm que ser sem semente. Você pode dar maçã sem semente, pode dar melancia. A melancia você pode dar com a casca, mas tira a semente. Você pode dar melão. Outras coisas, verduras, legumes que você pode dar pro seu porquinho diariamente que não vão fazer mal abóbora, qualquer uma das abóboras, abobrinha, tomate, pepino, pimentão. Eu prefiro dar o pimentão verde porque ele não é tão doce quanto o amarelo e o vermelho, então eu prefiro dar o verde. Pepino, pode dar, o pepino é ótimo porque ele tem bastante água. Chuchu, como eu disse antes, pode dar jiló e pode dar berinjela. Aqui onde eu moro eu ainda não encontrei jiló, então vai muito de onde você mora para você comprar esses alimentos para os porquinhos. Folhas, você pode dar chicória, pode dar almeirão, pode dar catalônia, não pode dar alface, só a alface romana, que ela é um pouco mais durinha, né? Mas aqui eu não encontro alface romana, então eu evito da alface, porque alface pode causar diarreia. Cenoura. Eu posso ou não dar cenoura pro meu porquinho? Sim, você pode dar cenoura pro seu porquinho, mas você pode dar uma rodela por dia, só uma por dia, não mais que isso. Outras coisas que eu vejo muita gente dando e que não pode, porque causa gases, e o porquinho da Índia, ele não peida. Então, você precisa cuidar muito disso, tá? Então você tem que evitar ou dar em pequenas porções, bem pequenas mesmo, 1, 2 vezes na semana, que são repolho, a couve e a couve-flor e o brócolis. Tanto o brócolis quanto a couve-flor, você tem que dar o talo e as folhas. É só isso que você dá. Se você for dar, eu recomendo não dar, porque eu prefiro evitar que meu porquinho tenha gases, porque é bem doloroso pra eles. Eles ficam inchados, você consegue ver que eles passam mal mesmo, então evite de dar esse tipo de comida pra eles. Outra coisa que você não pode dar em hipótese alguma é batata, derivados de leite e carne e o leite em si. Não pode dar mandioca e nenhum tipo de grão. Não pode. Então, esse tipo de alimento você não dá, você risca da tua agenda, da tua lista de compras de porquinho da Índia. Não dê. Eu sei que é muito fácil a gente dar pro porquinho aquilo que a gente tem em casa. Aquilo que é mais fácil de a gente encontrar no mercado.
mas vocês precisam entender que o porquinho ele é uma vida e ele tem as suas particularidades e que você precisa respeitar isso. Então, se ele não pode comer tal coisa, não dê tal coisa para ele comer. Outra coisa muito importante, pensa que como se você estivesse comendo aquilo. Você iria comer um chuchu mal lavado? Você iria comer um pepino com parte marrom? Parte estragada? Você ia comer um tomate podre? Não ia. Então pensa nisso. Dá pro teu porquinho aquilo que se você fosse comer, você comeria. Outra coisa que eu esqueci de citar é que quando você for dar o pimentão, você não pode dar a parte de dentro, a parte da semente, você precisa tirar. A gente não come porque os porquinhos comem, né? Então, tira. Outra coisa, não pode dar alho, nem alho poró. São coisas que fazem mal pro porquinho. Frutas cítricas também podem causar alguns problemas na boca do porquinho. Então, cuida com abacaxi, laranja, essas coisas assim, cuida quando você for dar. Eu evitaria. As minhas porcas não gostam de frutas, então pra mim é ótimo. E elas também não são muito fãs de cenoura, então pra mim é bom também. Então, pensa sempre no teu porquinho como uma vida, que ele precisa de cuidados e cuidados certos. Cuida da alimentação do teu porquinho, que ele vai viver muito mais, ele vai ser muito mais saudável e você vai ver a gratidão deles toda vez que você levar uma comida que eles gostam. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem seguir a gente no Instagram, podem me mandar perguntas por lá, que eu sempre respondo. Pode escrever aqui nos comentários, às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo todos os comentários. Então é isso. Tchau!